Oi, pessoal, estou de volta. Tive que sair da live para ver por que que ela não estava conseguindo entrar. Voltei aqui agora para a gente começar essa live que vai ser super especial para a gente falar sobre o desenvolvimento do cérebro, do cérebro infantil, falar um pouquinho sobre o cérebro da criança, especialmente nos primeiros anos de vida. E teremos hoje a participação de uma neuropediatra daqui de Belo Horizonte, doutora Liubiana. E vai ser um assunto muito legal, vai ser um papo muito bacana e muito importante também, né? Eu acho que a gente já sabe como trabalhar, já sabe como dar aula, como fazer estimulação, mas muitas vezes fica faltando a gente entender como que o cérebro aprende ou como funciona o cérebro da criança. Foi por isso que eu fiz uma especialização em neurociência, né? Foi o que me atraiu e hoje vamos poder bater um papo com uma neuropediatra para falar um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que ela tá tentando entrar pelo outro perfil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos esperar ela entrar. Acho que agora ela tá entrando. Vamos ver. Enquanto isso, pessoal, todo mundo clicando no coraçãozinho, convidando os amigos pelo aviãozinho e falando aí o que vocês acham dessa área do desenvolvimento infantil, pensando no cérebro da criança. É um assunto que vocês dominam, é um assunto que vocês têm interesse de conhecer. É uma área que me fascina demais, especialmente na primeira infância. Eu adoro, 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 adoro o assunto, né? Sobre tudo que envolve o cérebro da criança, tudo que envolve o aprendizado. Deixa eu tentar convidar aqui de novo. Agora acho que vai dar. Agora ela está no perfil dela. Vamos ver. Ontem a gente também teve um probleminha na entrada das pessoas, do professor. Aí, agora sim. Oi, 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 tudo bem? Olá, boa Boa noite. noite. Seja muito bem-vinda ao Coordenação Obrigada, Motora obrigada. É Infantil. um prazer estar aqui com vocês também, viu? Estou muito feliz da gente falar de Opa, algo tão, tão importante, né? Sobre o com cérebro da certeza. criança. Com certeza. Olá, É o todo que eu estava mundo, falando viu, agora. gente? Como é que é? Olá, todo mundo. Tô dando oi Ah, pro sim. pessoal aí, né? Eu estava falando agora que essa é uma área que me fascina muito, a área do desenvolvimento infantil e do cérebro infantil, da neurociência. Não é à toa que eu fiz uma especialização, né, em neurociência e ter a participação de um neuropediatra para falar sobre o cérebro da criança, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para todo mundo que, Vai. que acompanha nosso trabalho. Então eu queria que você começasse se apresentando para quem não te conhece ainda. Olha, eu sou Liubiana. Eu coloquei um aparelho hoje, Eu percebi que você está diferente um pouco. tô custando a falar com o aparelho. Falei, meu Deus, se eu falar cérebro, fica diferente que diz que é só hoje, tá? Ah, Aí vocês vão ficar rindo de mim, né? Mas é importante até para a gente ver o quanto que nosso cérebro mesmo ele é adaptado a algumas, né, situações e quando muda qualquer coisa é difícil para a gente, né? Então, sim. eu sou neuropediatra, sou professora da UFMG, sou professora da pós-graduação de autismo da UFMG, sou atual presidente do Departamento de Neurodesenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? E assim, a gente tem uma clínica, né? Eu sou diretora da clínica Bora Brincar, que é uma clínica de desenvolvimento infantil, onde a gente trabalha baseado no cérebro, tanto com crianças sem nenhum atraso, com crianças que têm altas habilidades e com crianças que têm atraso de desenvolvimento, né? Então, a nossa linha hoje é tentar aprender tudo da neurociência para divulgar para os pais, para divulgar para as pessoas, porque a gente entende que esse conhecimento não é do cientista, é um conhecimento que tem que chegar na casa de todo mundo, né? Então, se a gente começa a perceber o quanto que o cérebro ele vai se desenvolvendo desde os primeiros meses de vida e o quanto que essa neuroplasticidade ela é maior no início, a gente muda completamente a forma de olhar para o bebê, olhar para a criança. Sim. Então, esse é o nosso trabalho. Eu venho tentando no Brasil inteiro treinar pediatras, neuropediatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Meu marido é psicólogo infantil, né? Que é também, né, a clínica é mini dele. E a gente vem treinando aí enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, né? Sobre essa questão da importância de estimular o cérebro do bebê. Tá? Então, um prazer imenso a gente estar aqui hoje falando sobre isso, que é algo que eu amo, que é minha paixão e minha bandeira hoje. Aí, desculpa aí, tá? Que hoje eu tô até rindo de mim, que eu tô diferente.
É porque a gente é jovem, né? Usa aparelho, essas coisas, faz parte da nossa incrível juventude. Mas é legal você já de cara já começar falando isso, porque, bom, eu sou suspeito, né? Se eu não acreditasse tanto na importância do estímulo precoce, eu não teria criado a Let's Grow, né? Que em outras palavras é um estímulo para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento precoce, é o estímulo precoce, para que a criança tenha oportunidade de receber estímulos orientados de maneira precoce ali, quando o cérebro está super neuroplástico, quando está tudo pronto para receber informação, né? Eu sempre falo muito sobre o período sensório-motor de Piaget, que vai até os 2 anos, é um período ali de muita sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses. E eu vi um vídeo seu esses dias que você postou lá no YouTube, inclusive sugiro que todo mundo assista, sobre os primeiros 1000 dias, não é? Da criança. E acho um assunto importantíssimo e jamais poderia deixar de começar falando sobre isso. E também o que você falou sobre o treinamento dos profissionais, porque além de entender sobre a importância do estímulo precoce, também da maneira de que vai ser feito esse estímulo, né? De uma maneira carinhosa, afetiva. Eu percebo muito que hoje existem muitas mães fazendo cursos de disciplina positiva, mas isso não tem chegado para os profissionais, que é quem dá a continuidade. Então, eu fui entender sobre disciplina positiva ou ensino com afeto, etc., há pouco tempo, e eu tenho tentado trazer isso para o meu trabalho, mas não é a grande realidade, né? Não é o que a gente vê nos professores de sala de aula. A gente ainda tem aquela maneira meio dura de trabalhar, né? Então, acho que falta muito ainda esse treinamento sobre a importância da afetividade, do respeito para a criança no dia a dia, fora de casa, né? É muito legal ouvir você falando. Na verdade, é isso mesmo. A gente entende o quanto que quando a gente começa a brincar, estimular desde a gestação, ler um livro, fazer um estímulo tátil, um estímulo visual, sonoro, não colocar nas telas, né? Então, TV, tablet, celular, a gente deve evitar ao máximo. O quanto que isso faz diferença para o cérebro dessa criança, desde pequenininho, né? Então, assim, se a gente expõe a criança a um ambiente muito rico, essa criança ela vai alcançar o máximo do seu potencial. E aí, Sim. infelizmente, o que as pesquisas, que eu sou pesquisadora, né? Eu sou neurocientista. O que as Acho tão chique ser pesquisas... neurocientista. É chique, né? Também acho. O que a neurociência mostra é que o cérebro é igual a plantinha, sabe? Se a gente pega lá a semente, coloca num vaso, né? Que esse vaso não tem nutrientes, não coloca no sol, não coloca água, o que, que vai acontecer com a nossa plantinha? Ela vai murchar, ela vai crescer muito pequenininha. Agora, essa mesma tendência genética, se a gente pega e coloca num vaso cheio de adubo, a gente coloca no sol, a gente vai colocar água todo o tempo que é necessário para ela, propiciar um ambiente adequado, essa plantinha vai florescer, vai ficar linda, vai dar flores. Belo Horizonte está cheio de flores, né? Uma época maravilhosa. Esses dias eu estava filmando as flores. Então, a mesma tendência genética, ela vai manifestar de formas diferentes a depender do entorno, do ambiente, né, que a gente é exposto. Isso acontece, então, nessa plantinha e acontece com cada bebezinho que nasce. Então, o bebê, ele vai depender mesmo desse ambiente. Muitas vezes, os pais estão preocupados em trocar fralda, em amamentação, em banho. Isso é importantíssimo. A amamentação é maravilhosa, ajuda a desenvolver o QI, a interação da mãe com o bebê, mas é importante a gente começar a falar sobre o quanto que o estímulo ambiental faz diferença. A gente até escreveu um livro, eu e minha irmã, nós doamos os direitos autorais para a Sociedade Brasileira de Pediatria em prol de estratégias para ajudar as crianças, que chama Vamos Brincar. Esse livro está aí na Amazon, na loja americana, então eu não ganho nada do livro. Inclusive, se eu quiser hoje, eu tenho que comprar, mas eu ganho de retorno, de entender o quanto as crianças estão sendo beneficiadas. Lá, a gente tem brincadeiras no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Uma brincadeira para cada dia da semana, explicando
que aquela brincadeira desenvolve no cérebro. Olha que incrível. Quais habilidades que aquela brincadeira vai ajudar. Para ajudar os pais também, porque muitas vezes, não é? Os pais não sabem como brincar. Exatamente, Né? O seu exatamente. Instagram é maravilhoso, porque você ensina a brincar, você dá dicas, traz novidades. E os pais hoje, assim, como que eu brinco? Parece que o povo desaprendeu, né? Porque tem tela hoje, a tela, você liga a tela é mais fácil. E tela é até legal, a depender da idade, do tempo, é legal, né? Da qualidade do conteúdo. Sim. Mas a gente precisa de diversificar o estímulo, porque o aprendizado depende da formação de redes neurais. Tem um outro vídeo lá também no nosso YouTube sobre redes neurais, que é muito Esse eu não interessante. vi. Explica esse aprendizado, é muito legal. E é engraçado, né, que eu já escutei muito isso também, sobre eu não sei brincar. É como se a brincadeira exigisse estrutura. E não tem. O brincar, na verdade, ele deve ser livre, ele deve ser isento de regras inicialmente. Né? O importante do brincar está justamente na criança usar a própria criatividade ou a própria imaginação para poder elaborar a sua brincadeira. É claro que é muito legal a gente oferecer brinquedos estruturados ou feito com materiais não estruturados para que traga novas informações para esse cérebro, novas possibilidades, mas a gente não precisa de ir muito longe para brincar, né? Deitar no chão com a criança ali, a partir dali, a brincadeira já sai. Talvez o importante é o pai estar presente com essa criança, porque naturalmente vai aparecer alguma coisa para eles fazerem juntos. Que seja não, porque é muito importante uma leitura, né, de um livro. A gente tem que... Tem o ócio criativo, né? Que é o momento que a criança vai brincar sozinha, vai criar as oportunidades. E aí tem muitos pais que erram, porque o menino vai lá, mexe numa coisa, mexe na outra, aí o menino vai lá, troca o negócio de lugar, o que acontece? O pai fala, não mexe, não encosta, tá bagunçando. Tem que dar oportunidade, porque você está podando a criança de desenvolver, e o cérebro dela precisa muito dessas experiências para poder se desenvolver. Então, a gente, como pai e mãe, às vezes a gente está muito cansado, sobrecarregado, a gente acaba não percebendo quem é esse ser que está na nossa frente. Quem é esse bebê, essa criança? Como que o cérebro dela percebe o mundo com essa idade? Isso que a neurociência é linda, porque ela vai mostrar que para cada idade eu tenho um nível de desenvolvimento, eu tenho uma janela de oportunidade aberta, eu tenho que exigir da criança de acordo com a idade que ela tem, de acordo com a maturidade do cérebro. E dá também muita oportunidade para ela se desenvolver. Então, tem esse brincar através do ócio criativo, que a gente chama que é o brincar livre, que ela vai buscar, que ela vai criar, que ela vai inovar. E tem o brincar também, que a gente vai tentar ali ajudá-la a desenvolver algumas habilidades. Que a gente vai sentar, a gente vai trazer o brinquedo, a gente vai ser o brinquedo dessa criança também. Né? Então, assim, a gente vai se transformar ali para ir de acordo com a liderança da criança, na brincadeira, a gente vai seguindo a liderança dela e vai trazendo conceitos. E às vezes os pais acham que estimular a inteligência é só letra, é só número, não é. Brincar de fazer uma massinha, brincar de criar um brinquedo com sucata, brincar de água, né? Esses dias eu postei lá um vídeo, peguei aqui eu tenho uma pequenininha, eu tenho 3, né? Então, eu tenho um de 13, um de 11 e um de 2. E eu peguei a pequenininha de 2, a gente pegou a forminha de gelo, pegamos uns bonequinhos pequenininhos com aquele negócio de pegar sorvete, tá? E aí a gente pegava uma caixinha de sorvete, pescava o bichinho e colocava na forminha de gelo. Gente, ela amou, ela ama essa brincadeira. Uma brincadeira simples. E aí ela vai ali também, então eu trouxe os instrumentos, criei um negócio legal e ali ela vai também criando e brincando e elaborando. E o cérebro dela vai sendo inundado por hormônios do prazer. E eu estou trabalhando coordenação motora, que é aí, né, o nosso carro-chefe aí do nosso colega da coordenação motora. Eu estou trabalhando essa questão do olhar e da função manual. Eu estou trabalhando o equilíbrio. Eu estou trabalhando a propriocepção, que é a parte tátil sensorial. Eu estou trabalhando tudo de forma prazerosa, a atenção, a organização, planejamento, funções executivas, que são tão importantes para o cérebro dessa criança a curto, médio e longo prazo, para ela ter sucesso na vida.
Tem um Instagram, agora é Serena Té, qualquer coisa desse tipo, agora eu esqueci. Ele sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante, que o melhor ambiente na escola para se trabalhar funções executivas é a hora do recreio. É A isso gente fica mesmo. muito focado ali em sala de aula, mas a hora do recreio, que é onde as crianças estão brincando de maneira livre, é o melhor momento para trabalhar funções executivas. Eu achei isso sensacional. E ontem eu fiz uma live, e nessa live estávamos falando sobre pré-alfabetização, a importância do desenvolvimento motor, e era sobre isso que a gente estava falando, sobre essas brincadeiras que são fundamentais como preparação do corpo para essa criança que daqui a pouco vai receber toda aquela gama de informações sobre o letramento, sobre escrever, sobre o pegar no lápis, né? E antes de pegar no lápis, essa criança tem que pegar no pegador de sorvete ou pescar tampinha, né? Numa bacia com água usando peneirinha de cozinha. Enfim, a cozinha traz para a gente uma quantidade de materiais heurísticos que são maravilhosos e que dá para fazer muita coisa, para trabalhar muita coisa no corpo dessa criança sem gastar nada, né? Eu aprendi, isso é muito legal, porque quando eu fiz meu doutorado em Harvard, né? Meu doutorado Nossa, a pessoa é sanduíche. chique mesmo, hein, gente? Uma parte do doutorado chama sanduíche, né? Então, eu fiz o doutorado aqui e aí uma parte eu fiz no exterior. E lá eu comecei a ter muito mais acesso aos conceitos de desenvolvimento infantil. E a partir daí eu comecei a fazer cursos internacionais de desenvolvimento. E olha, gente, pasmem, muitos cursos falam isso para colocar a criança na atividade do dia a dia de casa, guardar ali as vasilhinhas, não é? Guardar a colher grande e colher pequena, o quanto que se estimula de forma prazerosa o cérebro dessa criança. Então, é no dia a dia, na hora que a gente está no carro, a gente não tem tanto tempo de sentar e ficar brincando horas. Mas coloque a criança na cozinha, coloque a criança lá onde você está arrumando, coloque a criança para poder participar das coisas. Vou tirar a roupa do varal, vou arrumar um negócio com ferramenta. Então, a gente vai colocando a criança nessas situações. E olha, a gente vê muito, eu trabalho agora na pandemia, por exemplo, muitas crianças com atraso. E os pais, muitas vezes, ainda ficam esperando, aguardando. Ah, vamos aguardar até 3 anos, vamos aguardar. Gente, o cérebro não espera. A gente tem que estimular logo, a gente não pode esperar. Se tem algum atraso de linguagem, algum atraso motor, existe o limite, não é? Por exemplo, a criança anda com 10 meses, anda com 1 ano, anda com 1 ano e 3, mas com 1 ano e 7 ela tem um atraso. Não é mais o tempo dela. O tempo dela pode ser de 10 até 1 ano e 3, às vezes até 1 ano e 6 meses, a depender. Mas se passou disso, já tem um atraso. Para a fala é a mesma coisa, para a função manual é a mesma coisa, para a interação social é a mesma coisa. E a gente vê os pais, assim, muito perdidos ainda, né? Precisa, Dependendo sim, da função, chega a ser irreversível, né? O cérebro já não irreversível, está mais porque preparado. por causa da janela de oportunidade, porque ela fecha. Se ela Sim. fecha, você não vai ter mais aquela velocidade de que o estímulo que vai chegar, ele vai formar aquela área. A janela de oportunidade é um período onde o cérebro está ávido por aquela informação para desenvolver as redes neurais. Então, é importante formar essas redes neurais, por exemplo, da linguagem. Se a gente espera, a janela da linguagem está aberta até 3 anos. Se a gente espera, aguarda depois dessa idade, a janela vai fechar-se e aí a gente não consegue mais estimular a linguagem da forma que a gente estimularia antes. Então, assim, Uhum. você vai fazer o estímulo, mas a velocidade vai ser lenta, o aprendizado vai ser muito mais lento. É igual eu entrar na aula de alemão com minha filha de 11 anos. Quem que vai aprender mais rápido? Quem vai falar melhor? Vai ser ela, infinitamente mais. Por quê? Por Exatamente. causa da janela de oportunidade. E é importante também lembrar, e eu gosto muito de falar sobre isso, da importância de se trabalhar o corpo dessa criança para também a função de linguagem, né? A comunicação verbal, ela depende muito de um corpo bem trabalhado, de um corpo bem desenvolvido macromente, macromente falando, nem sei como é que é o nome. Pode até falar macroscopicamente falando. Porque Integral, a o gente tem desenvolvimento a ele é integral. macromotricidade e a micromotricidade. E o cérebro ele é todo integrado. Então é muito importante um corpo bem preparado para se ter uma linguagem mais eficiente, né? Isso é interessante porque, às vezes, o desenvolvimento ele é todo interligado.
Você não desenvolve uma habilidade sem ter a outra. Então, a fala depende da parte motora, depende da parte sensorial, depende da intenção Sim, comunicativa. Por isso que, assim, ó, exatamente. tem atraso da fala. Eu vou avaliar a criança e muitas vezes eu vou pedir avaliação com fono, outras vezes eu vou ver que a criança não tem intenção comunicativa, eu vou pedir primeiro o psicólogo também para estimular a intenção comunicativa, porque eu vejo que a questão dela é comportamental. Outra situação depende da parte da organização motora dela. Então, eu vou pedir também um trabalho da questão da psicomotricidade, da coordenação motora. Então, é tudo interligado. É tão importante a gente avaliar e individualizar cada criança, não é? Sim. Para a gente observar. Inclusive, tem questões clínicas que precisam ser também investigadas. Claro, igual você acompanha, às vezes, alguma criança que tem uma hipotonia, que tem uma frouxidão acentuada, que Sim. precisa de uma avaliação para a gente verificar se ela tem alguma outra alteração. Então, por exemplo, às vezes eu pego uma criança que tem um hipotiroidismo e aí tem um atraso motor, né? Tem uma dificuldade de coordenação motora. Mas se eu não tratar, se eu não investigar, essa criança não vai conseguir aprender e se desenvolver, não é? Então, Sim. essa questão da coordenação, ela ajuda em tudo. Ajuda no olhar, ajuda na fala, ajuda na socialização, né? Como que essas crianças ficaram tanto tempo presas, sem subir numa árvore, sem contato com a natureza na pandemia, não é? Então, assim, a gente vem fazendo múltiplas propagandas e múltiplas entrevistas na TV falando disso, gente, o impacto. A gente publicou um artigo, viu, internacional, sobre o impacto das epidemias anteriores e dessa pandemia de Covid-19 no desenvolvimento das crianças. Então, a Eu gente quero ler. publicou, é muito legal, está aberto aí para todo mundo. No Google vocês podem achar o artigo também. Depois passa o nome pra gente, que eu coloco nos stories, Vou, o nome do artigo. vou passar, ele é grande, É depois legal, eu queria complementar uma coisa que você falou em relação das crianças no dia a dia, dentro de casa, porque além da parte motora, que vai envolver toda essa brincadeira de separar a meia por tipos e etc., a criança ela tem uma necessidade muito grande de pertencimento. E a gente, o tempo inteiro, a gente exclui essa criança das tarefas. A gente não tem tempo nem paciência para ouvir o que ela quer dizer para a gente, porque a gente sabe que não é algo teoricamente importante. Então a gente fala, depois a gente conversa, vamos fazer aqui, depois você me conta. A gente não deixa a criança participar ali da seleção da comida, né? Qual frutinha que está mais bonita, ou o que quer que seja, participar. Igual você falou, separar os sapatinhos, tirar a meia do varal, tudo isso, guardar os potinhos, isso tudo além da parte motora, tem a questão social, que é a de pertencimento, né? A criança ela faz parte daquela casa, ela não é um ser que está ali. Eu vejo tantas mães postando assim, ai, dizem que não sei o quê, mas a filha é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Quando vocês tiverem o filho de vocês, vocês fazem como vocês quiserem. Gente, ser mãe é uma coisa, mas a ciência ela existe. Né? Você tem o direito de escolher se sua filha vai usar vermelho ou azul, se sua filha vai pentear o cabelo para o lado direito ou para o esquerdo, mas tem certas coisas você não tem o direito só por ser mãe. Né? Pelo menos é o meu ponto de vista. É legal assim. Claro que todo pai e mãe já trazem no coração essa intuição da maternidade e da paternidade. Isso é maravilhoso, não é? Então, quando a gente engravida, já nasce a mãe, já nasce o pai. Sim. E a gente tem essa questão do amor, que inclusive a gente tem aí, né, o quociente espiritual, hoje que é o QS, então não depende só do QI, do QE, tem o QS, que esse amor, essa questão intuitiva, ela já é inata de cada um, de cada pai e mãe. Então, estudar a neurociência, entender a neurociência é para somar, porque assim, eu tenho o dom da medicina, mas eu tenho que estudar todo dia. Semana passada, um aluno falou assim, professora, quantos anos você estudou? Eu falei, eu continuo estudando, né? Eu não parei de estudar. Então, assim, eu tenho o dom da medicina, eu amo criança, amo cuidar de criança, amo estimular criança, avaliar criança, sou neuropediatra, tenho um prazer imenso, mas eu preciso de estar aperfeiçoando. Então, assim, eu amo ser mãe, eu amo cuidar dos meus filhos, mas eu preciso de ler, de aprender o que também tem de informações para poder aperfeiçoar o dom que Deus me deu, o meu dom natural de ser mãe, não é? Então, isso é algo para acrescentar, não é para mudar. E eu acho que é legal porque hoje a gente tem algumas comprovações científicas que mostram que quando a criança não tem um ambiente estimulador, que é o que acontece no Brasil e vários outros países em desenvolvimento,
75% das crianças não alcançam seu potencial cerebral. Então, essa percepção que você está falando, em alguns países que têm um índice de desenvolvimento maior, e até que mudaram a realidade, tipo a Finlândia, que começaram a investir na primeira infância, essa forma de falar já não existe lá mais. Né? Porque você está ávido para entender como você pode aperfeiçoar o seu dom de ser pai e mãe. Como você pode entender que se você esperar, o seu filho vai ter um dano irreversível lá na frente. Se ele está com atraso da fala, depois ele vai ter dificuldade na alfabetização, para aprender outra língua, vai ter dificuldade para entrar numa faculdade, no Enem. Então, quanto a gente pode, nesse primeiro instante, estimular o cérebro? Quando eu estava lá em Harvard, no meu doutorado de sanduíche, eu fui num evento sobre toxic stress, que é estresse tóxico, e lá tinha o presidente da Academia Americana de Pediatria, o Jack Shonkoff, que era o cônsul do desenvolvimento, o representante da Casa Branca, uma repórter tipo a Fátima Bernardes, né, toda chique lá, e lá tinha pessoas, líderes da área da cardiologia de adulto, da pneumologia de adulto. Por quê? Porque esse tema já se mostrou que quando você investe na primeira infância, você melhora o resultado dessa criança, mas você também melhora o resultado da sociedade. Você diminui a questão de impacto de saúde a longo prazo. Olha o quanto isso é maravilhoso. Sim, e você melhora o índice social do país. Então, não é só assim, eu sou pai e mãe, vou cuidar. O meu filho que eu estou cuidando do Brasil. Né? Eu estou cuidando do futuro do mundo. Então, isso que move a gente, isso que é lindo da neurociência. Cada dólar que você investe na primeira infância, você recupera no mínimo 7 dólares. Então, é o investimento mais garantido que tem hoje nos países que investem nessa questão da primeira infância. Por isso que a gente está aqui falando, né? Mesmo aqui com a dificuldade de falar hoje, pior que eu estou rindo. E assim, e desde que eu entendi tudo isso, eu forcei mais ainda sobre falar sobre isso, porque é algo que eu já falo há muito tempo. Eu sei que muitos profissionais da educação física passaram a trabalhar nessa área infantil depois que conheceram o meu trabalho, porque, querendo ou não, esse trabalho do professor de educação física fazendo um trabalho motor é algo que está crescendo agora, né? Não é há alguns anos atrás a gente não via professores fazendo isso. Não é à toa que eu criei esse Instagram quando eu comecei a dar essas aulas, porque os meus colegas me perguntavam como é que é esse trabalho e tal. E aí muita gente foi entendendo, e hoje eu faço muita questão de falar sobre isso, sobre a importância do estímulo precoce para várias outras coisas, inclusive a capacidade dessa pessoa de fazer uma entrevista de emprego na vida adulta, de fazer uma prova na escola. Tudo isso vai ser baseado no que ela vivenciou na primeira infância, nos primeiros anos de vida, né? Agora, a gente tem, infelizmente, na contramão, ainda muitos profissionais que falam contra, né? O tal do cada criança tem seu tempo, espera mais um pouco, espera entrar na escola. Essa frase eu escuto com muita frequência. Não, ele está atrasado, não espera, na hora que entrar na escola, ele vai aprender a falar, vai aprender a socializar. E não é verdade. Não é porque entrou na escola que isso vai acontecer, dependendo da idade. A criança, normalmente, ela entra na escola, em geral, no mínimo com 2 anos, 3 anos. E esse tempo todo que passou e essa criança ficou com um estímulo muito pobre, sem participar de nenhuma atividade, sem conviver com seus pares, a criança, antes dela se identificar como um ser, ela se reconhece através do seu par, né? Então, a criança que não está em convivência ali com o seu par, de que maneira que ela vai se auto-identificar, né? Que é a base da psicomotricidade, como ser, enfim. Mas a gente ainda tem na contramão muitos profissionais falando o contrário, né? Teve uma mãe que mandou um direct para mim, que eu perguntei sobre a importância do brincar antes da alfabetização, e ela falou: o que dizer quando o médico fala para você que o brincar não é importante para a alfabetização? Aí você fica, que tipo de resposta que eu vou dar, né? Porque, infelizmente, é uma realidade muito grande, né? Tem a resposta, tem um documento da Academia Americana de Pediatria, e que lançou sobre o brincar. Quando lançou esse documento, a revista Veja pediu uma entrevista comigo, né? E eles falaram assim: doutora, por que a Academia Americana de Pediatria está falando do brincar, né? E eu falei: nossa, deu asa à cobra, agora eu vou falar até, né, do brincar, o quanto que isso inunda o cérebro, ajuda o cérebro a se desenvolver. Você falou uma coisa muito interessante, importantíssima, que eu não posso deixar de ressaltar aqui: a conexão dos pais com os filhos.
Você falou antes o quanto que às vezes a criança chama e a gente fala, não, peraí, não, depois a gente conversa, não, depois eu olho. Gente, a neurociência mostra que nada é mais sofisticado do que a reciprocidade. Então, assim, a criança precisa de relações estáveis, de relacionamentos afetivos que têm resposta, tá? Então, quando ela falar com o pai e com a mãe, o pai e a mãe tem que olhar nos olhos, tem que responder, tem que sorrir, tem que dar atenção, tá? Então, isso é importantíssimo para ela desenvolver a sua inteligência, para ela desenvolver iniciativa, para ela desenvolver empreendedorismo, trabalho em equipe, inovação, criatividade, para ela se sentir segura. Então, a criança, ela depende dessa reciprocidade para desenvolver o cérebro. Isso é o mais importante. A segunda questão. No passado, as crianças viviam soltas, tinham muitos irmãos, brincavam na rua. Então, o cérebro dessas crianças, ele era naturalmente moldado por várias outras experiências ambientais. Hoje, a criança ela tem um ambiente muito restrito. O papai e a mamãe trabalham fora de casa. Antigamente, a mamãe ficava dentro de casa, né? Inclusive, eu trabalho também, né? Então, papai e a mamãe trabalham fora, que eu estou fazendo live, né? Já pus a Alice para dormir, tá? Então, ela já está dormindo, né? Meus meninos estão aqui esperando eu terminar para poder, né, fazer uma atividade com eles, olhar um dever e tudo, né? Então, assim, a gente trabalha fora, não tem tantos filhos mais, eu tenho 3, todo mundo acha muito, né? Eu queria mais, né? Eu queria mais que 3, mas hoje as crianças não brincam mais soltas na rua, então o ambiente mudou. Por isso que a gente até orienta que tem que buscar, sim. Claro, escolinha precoce é super importante. Ir para a pracinha, e brincar em ambientes ao ar livre, natureza. Colocar essa criança para tentar subir numa árvore, andar numa grama, perto de um rio, né? Pegar a pedrinha no chão, abaixar, levantar, que ela está treinando a coordenação motora, ela está trabalhando o tônus muscular, ela está trabalhando o equilíbrio. Se ela pisa na grama, ela está trabalhando a propriocepção, que é a questão sensorial, que é tão importante para a coordenação motora, a lateralidade, né? Então, assim, a gente precisa muito de estimular esse bebê desde que ele nasce, tá? Então, assim, trazer esse bebê para outros ambientes, estimular outros espaços, lembrar de todos os princípios, os pilares do desenvolvimento saudável é importantíssimo. E não esperar ter atraso para poder começar a estimular. Exatamente. Ou ter um diagnóstico também, né? Isso acontece. Não tem diagnóstico fechado, então não tem estímulo. O estímulo tem que acontecer independente de ter um diagnóstico fechado ou não, né? Se tem, não tem que ter atraso para ter estímulo, tem que estimular. Se tem atraso, tem que começar imediatamente. Exatamente. Direcionado e certo, eu não posso esperar, tá? Aí é mais ainda, né? E se tem também uma criança muito inteligente, que também, muitas vezes a criança é muito inteligente, ela também precisa de um estímulo diferenciado, tá? Então, essas 3 linhas. Eu queria te perguntar isso também, porque a gente sabe que altas habilidades é muito comum que as pessoas achem incrível. Ah, meu filho é muito inteligente e não busca ver que a criança tem uma inteligência acima do normal e não busca entender o porquê que está acontecendo aquilo. E, na verdade, essa criança ela tem um transtorno, mas ela só é tida como que linda, ela é inteligente, ela aprendeu a escrever com 3 anos de idade, quer que seja. E usam isso como uma coisa super bacana, né? Eu já vi isso acontecendo, eu fico preocupado com isso, porque essa criança deveria estar recebendo estímulos, recebendo terapias de psicólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, porque ela vai ter dificuldades motoras daqui a pouco, mas só fica preso ali na inteligência da criança, né? É muito, muito adequado o que você falou, porque a criança que começa a dar sinais de altas habilidades, ela precisa de ser avaliada. Então, assim, eu tenho vários pacientes, né? Então, aquela criança que fala muito rápido, muito cedo, igual um mini adulto, a criança que tem uma curiosidade extrema, a criança que fica entediada com a rotina do dia a dia, com muita facilidade, se irrita com o tédio, a criança que tem interesses incomuns, né? Então, que ela vai querer estudar, vai aprender a ler sozinha, por exemplo, e na hora que a família assusta, essa criança já está lendo. Né? Ou a criança desenvolve uma habilidade, outra habilidade artística de desenhar, hiperfoco, né? de um instrumento, né? Então, essa criança, ela precisa de ter um olhar diferenciado
para poder saber se realmente ela tem altas habilidades. E geralmente a criança com altas habilidades, ela pode ter dificuldades sociais, porque ela não vai entender o outro, porque ela tem uma velocidade de raciocínio muito rápida. Então, muitas vezes ela não vai ter paciência ou ela vai querer conversar só com quem tem o mesmo interesse que ela. Então, isso atrapalha a socialização, o trabalho em equipe, que é tão importante, né? Porque a inteligência não é só o QI, eu vou falar um pouco disso, né? É um complexo de habilidades. Então, ela precisa trabalhar a socialização. Muitas crianças com altas habilidades têm dispraxia motora, né? Então, assim, ela tem uma incoordenação, ela tem uma dificuldade de lateralidade, ela não é boa no futebol, não consegue jogar o futebol, que ela não consegue perceber o todo às vezes. Claro que tem outras que têm uma facilidade imensa com tal esporte, mas muitas têm uma dispraxia motora. E essa dispraxia motora pode atrapalhar outras habilidades, pode até fazer ela se sentir com a baixa autoestima. Porque está todo mundo lá curtindo, fazendo um negócio motor e ela não dá conta, então ela não consegue se engajar. Já tem uma dificuldade social, ela vai se isolar mais ainda. E Né? o que eu escuto muito é a mãe falar assim: o meu filho não gosta de futebol. E aí, na verdade, ela está indo por um caminho contrário. Não é que o filho dela não gosta de futebol, ele não consegue participar do contexto, ou não gosta da educação física, não consegue participar do contexto porque não tem a base. Essa criança não consegue executar habilidades motoras isoladas. Quanto mais ela tem dificuldade de correr, de saltar, de chutar, quanto mais colocar tudo isso dentro de um contexto competitivo, ao vivo, onde a bola pode estar em qualquer lugar, ela tem que entender toda aquela movimentação, todas as pessoas que estão ali, cada um fazendo uma coisa diferente. Então, quer dizer, tem que se trabalhar primeiro a base dessa criança, antes de colocar ela num esporte específico, até mesmo para poder dizer que não, ela não gosta de futebol. Não, ela não consegue participar. É diferente, né? Na verdade, cada esporte, por isso que tem aquela questão também de colocar a criança em vários tipos de esportes, né? Aquela iniciação esportiva que é tão interessante, né? O esporte ele é muito importante para o desenvolvimento de forma global, para a socialização, para a comunicação, para a linguagem receptiva, para a linguagem expressiva, para controlar, controle inibitório, esperar a sua vez, né? Então, assim, é tão importante tolerar a frustração, porque sempre um vai ganhar, um vai perder, não tem jeito, né? Então, quanto que o esporte é lindo, é maravilhoso e ajuda essa criança. Eu tive a oportunidade, eu trabalhei muitos anos no Sara, e lá eu trabalhava com educador físico também. Então, é maravilhoso, porque eu aprendi muito esse olhar, né, do educador físico na reabilitação, na estimulação precoce, né? Porque lá a gente tem programas de estimulação precoce, né? Então, quanto que era maravilhoso aprender e desenvolver habilidades fora, muitas vezes, desse conceito muito rígido, né? Que tem que fazer só isso, tá? Então, a criança tem atraso, precisa de fisioterapia, por exemplo, motora, precisa, mas tem também outras atividades que ela pode fazer que vão também somar, que vão ser prazerosas, que vão trabalhar essa questão corporal dela, que vão somar. Então, é uma equipe, né? A equipe que vai ajudar essa criança a se desenvolver. Isso é muito legal. E os pais que vocês estão aqui, cheio de pai e mãe, coisa mais linda, né, gente? Parabéns. Beijo para todo mundo aqui. Muito bom. Como que é lindo ver o pai e a mãe procurando aprender, porque ama seu filho, porque quer o melhor para ele. Né? Quem está aqui 8h44 da noite é porque quer aprender, porque quer ajudar seu filho a ser um ser humano bem-sucedido na vida. Qual pai e mãe que não deseja felicidade plena, que o filho cresça, que seja saudável, forte, feliz, inteligente, né? E isso vem lá dos primeiros anos. Isso é lindo e maravilhoso. Eu queria responder, eu já ia falar uma coisa e aí a Renata perguntou, e logo em cima o Gu falou: olha, tenho 9 anos e já fiz 10 esportes. E aí a Renata perguntou: quais esportes ou atividades individuais podem ser ricas no desenvolvimento cerebral? E aí eu queria inicialmente falar da minha experiência, porque quando eu era criança, e aí a gente está falando de um outro momento, eu entrava num esporte, ficava um pouquinho e falava: não quero mais, cansei, quero ir para outro. E aí eu deixava minha mãe doida, ela ficava desesperada cada vez que eu falava que eu não queria mais e que eu queria fazer outro, mas ela sempre permitiu. E nessa brincadeira eu fiz praticamente todos os esportes. Assim, eu fiz aula de ginástica olímpica, de atletismo, de basquete, futebol, handebol, fiz dança, fiz tudo que você puder imaginar. E eu tenho um repertório motor muito rico. Então, a mãe do Gu aí, que ele tem 9 anos, já fez 10 esportes, que legal. Por quê? Número 1, ele tem que fazer aquilo que lhe dá prazer. Então não adianta você achar futebol incrível se ele gosta de vôlei. Então, qual é o melhor esporte que tem? Aquele que ele quer voltar no dia seguinte. E 2,
essa variação de esportes ela é muito importante. Ela acontece dentro da iniciação esportiva. Então, para quem não sabe, iniciação esportiva é uma modalidade onde a gente passa por vários esportes, vai tendo um rodízio ali, porque a criança vai receber diversos estímulos. Então, um dia ela vai ter habilidades de manipulação manual, outro dia podal, outro dia atividades de equilíbrio, outro dia de chute. Então, a gente vai criar um repertório muito grande de habilidades motoras, sociais, cognitivas, etc., para essa criança através da variação. O que é muito diferente de uma criança que faz só um esporte a vida inteira. Sei lá, a criança faz só natação a vida inteira. Ela vai ter muita habilidade com a natação, mas vai ser tudo muito específico. Essa criança vai ter dificuldade na hora de chutar uma bola, na hora de pular de um pé só, porque ela não vai receber esse estímulo. Então, qual é o mais interessante? É aquele que a criança se diverte, que a criança tem prazer e vai querer voltar no dia seguinte. Aí eu tô falando para todas as idades. E a variação, deixar com que essa criança experimente vários esportes diferentes. E aí, quando eu falo de Let's Grow, a base da Let's Grow foi toda essa. Eu trouxe a ideia da iniciação esportiva, só que sem esporte, para dentro da Let's Grow, onde a gente trabalha, faz um rodízio, onde cada dia a gente trabalha uma habilidade motora diferente, motora ou sensorial, ou o que quer que seja. Então a gente vai passando por vários estímulos diferentes para criar um repertório, para na hora que essa criança sair dali com 3, 4 anos e for entrar no esporte, ela já tem uma base muito mais avançada, né? Tem muita gente falando aqui também, né? Assim, a importância do professor de educação física. É isso mesmo. Ele é Sim. importantíssimo para a criança desde pequenininho, né? Então, o quanto que isso faz diferença no cérebro, faz diferença primeiro na saúde também física, saúde cardiovascular, a gente está falando de Sim. coordenação motora, de coluna, né? De postura, sabe? De regulação de insulina, de peso. Então, aqui a gente está falando de Sono. cérebro, porque eu sou neuropediatra, mas eu sou professora de pediatria da Faculdade de Medicina. Né? Eu dou aula para os alunos sobre saúde global também. E hoje a tendência é prevenção, não é? Então, isso que você está falando, eu melhoro o sono, eu diminuo o tempo de tela, eu melhoro a coordenação, eu melhoro o tônus, eu melhoro o peso, eu melhoro a resposta à insulina, eu diminuo risco de aumentar colesterol, de dislipidemia, né? Eu melhoro a capacidade cardiorrespiratória. E essa criança, vocês veem que a criança ela é ávida por natureza. Olha o quanto que ela fica em paz quando ela está na natureza, por exemplo, correndo, brincando, pulando, praticando um esporte. O quanto que a endorfina liberada pelo esporte, né? Ela vai lá no Uhum. cérebro e vai ser secretada esses hormônios do prazer e a pessoa até fica calma, mais tranquila. Então, quanto que essa atividade física ela é essencial. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde ela recomenda, né, que as crianças têm que ter 2 a 3 horas por dia de atividades ao ar livre, recomenda práticas regulares de atividades físicas diariamente. Se E eu não me essa engano, são iniciação 30 minutos. Se eu não me engano, são 30 minutos. Não, né? 1 hora ou um pouco de mais do que isso atividade física diário, que não precisa ser seguida. Ela pode ser é fracionada ao longo do dia, mas isso. todos os dias. Todos os dias, atividade física todos os dias. E a atividade ao ar livre, muito mais que isso, tá? Porque a criança não pode ficar tão presa. E atividade, né, contato com a natureza, porque Sim. já está mais que comprovado que o cérebro depende disso para crescer, para se desenvolver, para ser feliz. O cérebro está formando as sinapses, né? Então a gente tem o neurônio e o neurônio vai se conectar com o outro através de uma sinapse. Toda vez que eu vou formar uma sinapse, eu estou formando um aprendizado. Todo aprendizado depende dessa sinapse. Quanto mais sinapses vão se formando, vai então fazendo uma rede neural. E é aí que o aprendizado se torna efetivo. Por isso que precisa de repetição prazerosa. Eu ia falar isso agora, porque também para essa sinapse ela não sofrer uma poda neural, ela precisa de repetição para que aquilo de fato se consolide e não seja abandonada daqui a pouco. As experiências não podem ser únicas, né? Ah, vamos subir numa árvore hoje, legal, vai ter uma experiência sensorial, motora, mas não adianta subir nessa árvore hoje e nunca mais colocar essa criança para subir na árvore. Ela precisa de repetição para todos os aprendizados, né? Isso. Então, a gente queria plantar a sementinha aqui, né? Que a gente está aí já adiantando da hora, a gente plantar essa sementinha no coração dos pais, dos Ai, que bom. profissionais, né? Assim, da importância de olhar para essa criança
de perceber as necessidades do cérebro dela. Eu falo lá no vídeo, quando a gente não atende a necessidade da comida, do banho, a criança chora. Quando você não atende a necessidade do sono, ela chora, mas quando você não atende a necessidade do desenvolvimento cerebral, não tem choro. Então não tem alarme. E aí a gente só vai ver depois, né? Então, assim, o quanto que é importante. A gente não é para culpar ninguém, não é para a gente se sentir culpado, porque mãe também se culpa de tudo, né? Todo Nossa, dia a gente tá sim. assim, ai meu Deus, eu tô aqui, eu tinha que estar lá com meu filho. O tempo todo a gente acha, né, que a gente. Então, assim, claro que a gente sempre pode estar mais, mas a gente também, quando tiver, ter uma presença de qualidade, estar pleno, estar inteira, a gente também sai de celular, desligar a televisão, Sim. se conectar com o filho. Quando tiver tempo no fim de semana, passear, fazer programa com ele, programa que ele goste, né? O programa dele, né? E não o seu com participação dele. Isso é essencial, porque ele depende da gente, não é? Ele depende da gente para se desenvolver. Não dá para esperar, não dá para esperar no que vem, né? Igual o impacto da pandemia, gente, 1 ano e meio, 2 anos na vida de uma criança de 3 é muito diferente de 2 anos na vida de uma pessoa de 40. Sim. Proporcionalmente, principalmente porque essa fase de desenvolvimento cerebral acelerada é lá nos primeiros anos, no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Então não dá para esperar. Claro, meu filho já tem 10 anos, ainda dá tempo, tem 16, dá tempo, porque o cérebro ele vai se desenvolver até geralmente 20, 25 anos. Então ainda dá tempo da gente estimular, né? Então todo momento é o momento da gente começar, pegar esse amor que a gente já tem no coração de papai e de mamãe, aprender mais para aperfeiçoar como que a gente pode criar nossos filhos sem grito, sem bater, com uma educação realmente sem estresse tóxico, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, tem documento científico que a gente fez da sociedade também sobre estresse tóxico, tá? Então, isso é importantíssimo. Eu convido vocês a refletir, a divulgar, a falar com todos os pais, todas as mães, né, sobre a importância desse estímulo nos primeiros anos de vida. Eu, inclusive, falei no TEDx Belo Horizonte, ele vai sair em breve, né? No YouTube Tô ele foi doido para pra o ver. TED Talks. Ele foi para o TED Talks, né? Então, falei assim, fiquei muito feliz de falar no TEDx, falando, inclusive, explicando sobre a neurociência, tá bom? Legal demais. Eu tô doido pra assistir. Inclusive aquele X ali atrás, é disso? Aquele Xzinho vermelho? Tá vendo que chique, ó? Tava doido pra perguntar. É do Muito TEDx. massa. Muito legal. Eu Eu sempre queria que amei o TED, você... né? O TED Talks, né? Então, assim, sempre aprendi muito com eles. Então, me senti extremamente honrada, agradecida a Papai do Céu. E mais ainda, agradecida aos meus 3 filhos, que me ensinam todos os dias, são meu laboratório, né, Uhum. prático. E agradecer todas as crianças, todos os pacientes que passaram na minha vida, que continuam passando, todas as crianças que cruzam o meu caminho, que me ensinam tanto sobre desenvolvimento. Eu sou apaixonada, né, com a infância, com a adolescência. Eu amo e aprendo todos os dias com eles. Ah, muito bom. Eu queria que você encerrasse contando, claro, qual é os seus canais, né? Porque o pessoal tá aí perguntando aonde você atende. Fala aí da sua clínica com o seu marido. E para a gente encerrar, que nós estamos nos últimos minutos, eu queria que Isso. você falasse a grande importância do estímulo sensorial para as crianças mais novas, para poder encerrar. Olha, a gente tem uma clínica, chama Clínica Bora Brincar, olha o nome, Bora Brincar, Maravilhoso. né? É a nossa cara. Então, Bora Brincar, a gente tem outro Instagram, que é o Instagram da Ljubljana. Então, tem o Instagram do Bora Brincar. Aqui no Instagram da Ljubljana Neuropediatra, tem muita coisa que a gente fala de desenvolvimento. E agora a gente está lançando os vídeos no YouTube sobre a neurociência com afeto, porque a neurociência com afeto pode transformar o planeta. Essa é a nossa bandeira. E eu fecho aqui falando assim, admiro muito seu trabalho, você está de parabéns, né? Que Deus Obrigado. abençoe e multiplique pessoas como você. A gente precisa de muita gente assim, que Obrigado. olha para a criança com outro olhar, que preocupa-se com o desenvolvimento de forma saudável, de forma lúdica, de forma prazerosa, né? Eu já tive experiências, inclusive, de vivenciar projetos que tiveram parceria internacional exatamente relacionada a isso, né? Então, eu tenho grupo de bebês, tem projetos relacionados a isso, projeto social relacionado a isso. Já passou até na Globo, na Record, muito legal. Então, você está de parabéns pelo Obrigado. trabalho maravilhoso que você tem feito. Porque cada criança que passa lá, né, a gente teve a oportunidade de ir lá, o lugar é incrível, muito legal, os circuitos que você faz e essa dedicação que você tem também
que é uma doação, né? De estar aqui, de estar dando conhecimento gratuito, tentando ajudar os pais, né? Igual você falou, coisas simples, coisas do dia a dia. Não precisa de nada muito sofisticado e elaborado. O mais sofiscado é o amor, o mais sofisticado é estimular no dia a dia, aprender a brincar, ser o brinquedo, deixar a criança liderar e fazer da vida uma festa, uma alegria. A maternidade é maravilhosa, a paternidade é maravilhosa. Né? Então, assim, a gente tem que tirar o maior proveito disso e ajudar essa criança com esse cérebrozinho que é tão delicado e precioso para que ela realmente consiga atingir todo o seu potencial e ser feliz, desenvolver seus talentos de vida, não é isso? Que lindo. Obrigada, é um prazer estar aqui, viu? Tô muito Nossa, feliz. eu acho que foi uma das lives que eu mais curti na minha vida, assim, assistindo, escutando, eu amo isso. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade ainda de viver a paternidade, mas eu acho que eu me divertiria muito. Acho que seria muito agradável. Mas a gente é pai e mãe de um tanto de menino também que cruza nosso caminho. Essa é a resposta que eu dou quando eu tenho filho. Eu tenho filho dos outros. Exatamente. Liviana, muito Obrigada, obrigado gente. pela participação. Boa noite para você. Vai curtir suas filhotas aí. Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Acho que o pessoal gostou demais. Não deixem de seguir o trabalho dela, gente, porque ela é sensacional. Beijo para todo mundo. Boa noite, bom descanso para todos. Até Vamos mais, comer agora. Vamos, Tchauzinho, tchau, muito tchau. obrigado, Boa noite. Liviana. Bora brincar. Bora brincar. Let's grow. Let's grow, let's play, let's grow. Let's play. Tchauzinho, gente. Tchau.